Bom, muito obrigado, Érica. Um prazer ter você aqui falando. São assuntos que a gente está tentando colocar em tela por conta da multiplicidade de situações que ocorrem. A gente consegue ver isso de forma bem clara. Bom, agora a gente vai chamar a doutora Viviane Japiaçuviana, falando sobre licenciamento ambiental de garagem de ônibus no estado do Rio de Janeiro. Doutora Viviane. Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou fazer um panorama rápido sobre os aspectos ambientais existentes nas garagens de ônibus. Na verdade, é muito semelhante ao que vocês vão ver em outros tipos de garagens de serviços de maneira geral. Eu trabalhei aqui de ônibus porque trabalhei um certo tempo com esse tipo de atividade, então estou trazendo essa experiência para vocês. Bom, em que contexto se insere o licenciamento das garagens de ônibus, pessoal? Bom, primeiro, o serviço de transporte público é um serviço essencial para as cidades, então não pode parar. Se para um dia, transtorna a vida de todo mundo. Essa, sem dúvida, é uma verdade, mas, por outro lado, é um argumento que os empresários vão sempre usar caso o órgão ambiental pense ou usar em interditar uma garagem. Dificuldades na mudança de paradigma. A gente sabe que é um setor que tem uma força muito grande na nossa cidade, e durante muito tempo houve uma cultura de ir levando e dando um jeito, isso vem mudando, mas é ainda um exercício que a gente tem que fazer que dá trabalho. Esforços voltados para a atividade fim. Por quê? Gente, a atividade fim da empresa de ônibus não é a garagem. O que ela quer fazer? Ela quer saber do ônibus que está na rua pegando passageiro, que é o que traz a arrecadação. Então a garagem não é atividade fim. São serviços e atividade de meio para que... Esse barulho é o microfone? O que é isso? Não. Tá. A garagem, ela está ali para ter os serviços, as manutenções, as atividades que vão permitir o ônibus ir para a rua. Mas não é a cara da empresa na rua. O usuário não vê a garagem está lá com aquele muro alto em algum lugar que sabe Deus onde é, A gente poucas vezes sabe se mora perto. Você sabe o que é o veículo que está na rua. Bom, e temos dezenas, mais de 100, há 3 anos atrás eram mais de 200 garagens de ônibus espalhadas só no estado do Rio de Janeiro. A gente às vezes não para para pensar nisso, mas elas estão espalhadas por aí. Bom, em termos de licenciamento, quem é o órgão licenciador? Por vezes o INEA e por vezes a Secretaria de Meio Ambiente. Com a descentralização, na maior parte das vezes vai ser a Secretaria de Meio Ambiente, a municipal, devido à natureza dessas atividades. Porém, se o município não tem essa autorização, se o município não tem a estrutura para licenciamento ambiental e em alguns casos específicos, como por exemplo quando existe contaminação de áreas, tem área contaminada, recuperação, aí, se não for o município do Rio de Janeiro ou alguns poucos que tenham uma estrutura um pouco maior, mais robusta, vai ser com o INEA. Muitos processos antigos já estão com o INEA, por vezes o INEA encaminhou, houve um movimento agora nesse processo de descentralização do INEA repassar esses processos para os municípios, quando eles podem abraçar essa demanda, mas ainda existe uma divisão entre esses dois órgãos. Porém, mesmo que o IBAMA não entre como órgão licenciador nesse contexto de garagem de ônibus, pelo potencial poluidor, existem algumas obrigações que essas empresas precisam atender perante o IBAMA, como, por exemplo, ter o cadastro, ter o cadastramento no Cadastro Técnico Federal do IBAMA, de atividades poluidoras, prestar as informações do relatório anual de atividades poluidoras, são demandas que precisam ser cumpridas, inclusive sob risco de ser multado e ter as penalizações, e que cabe aos gestores ambientais, engenheiros ambientais que estiverem atuando dentro da empresa, ou, em alguns casos, a empresa de consultoria, prestar essa informação. E dá trabalho, porque é informação que você tem que pegar muitas vezes com outros setores. Bom, esse fluxo é só um resumo das diversas atividades que acontecem dentro de uma garagem, que podem acontecer. Algumas são mais simples, outras são mais robustas. Então, desde o momento que o ônibus chega dentro de uma garagem, os veículos chegam, você tem todas as atividades. Como é que faz para contar aqui? Esse? Bom,
Tem dentro do âmbito administrativo, né, setores, temos aqui os efluentes dentro da questão dos banheiros, os resíduos nessa parte administrativa, que são inerentes a esse tipo de atividade. Em alguns casos, as cozinhas e refeitórios, e aí você já passa a ter uma obrigação legal em termos de destinar os resíduos que ali são gerados, de fazer algumas manutenções e controles em sistemas de exaustão, né, dependendo do porte dessas cozinhas. Mas temos na operação uma infinidade de atividades de manipulação de produtos, de geração de resíduos e efluentes que precisam ser controlados e que geram exigências no âmbito da gestão ambiental e do licenciamento ambiental. Então, desde as atividades de mecânica, de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, até o próprio abastecimento dos veículos, né? Os ônibus eles não abastecem no posto igual a gente, né? Acredito que vocês não veem ônibus parado no posto no meio da rua. Imagina, pego o ônibus, o motorista para, peraí, rapidinho que eu tenho que abastecer, né? Dá uma paradinha ali. Então não é assim que acontece. Como isso acontece? Isso acontece dentro da garagem. E para isso, dentro da garagem, precisa existir combustível que dê conta de abastecer todos esses veículos. As atividades de lanternagem, pintura, caputaria, eletricidade, borracharia, troca de óleo, de suspensão, o próprio estacionamento dos veículos, que dependendo das condições em que se encontram o veículo e a área, pode acabar trazendo contaminação do solo. E aqui a gente tem uma diversidade então de aspectos ambientais associados a todas essas atividades que acontecem ali dentro. Tá? Essa apresentação vai ficar disponível para vocês também. Bom, então no âmbito da manutenção de veículos, que preocupações a gente tem que ter, né, enquanto consultor ou profissional da área de meio ambiente que vai cuidar dessa atividade? Bom, existe a geração de diversos resíduos perigosos e todos esses resíduos eles precisam ser informados nos formulários de licenciamento ambiental, né, aqueles formulários todos que a gente tem que preencher quando vai abrir o processo. Isso precisa ser levantado junto à empresa, não só que resíduos são, mas quais são as quantidades. E muitas vezes a gente esbarra na falta de informação. O cara não sabe, eu sei que gera, né? Mas quanto? Ninguém controla, por que eu vou controlar isso? Né? Principalmente se a destinação não estiver sendo feita adequadamente e isso não gerar um custo, se não gerar custo ninguém quer saber, né? Joga lá nos fundos da garagem, da empresa, da indústria, seja lá o que for, e depois vê o que faz. Estopas, trapos contaminados, lâmpadas fluorescentes, óleo diesel, né? Restos de óleo diesel, de óleo lubrificante e por aí vai. Muitos desses resíduos, inclusive, já têm sistemas de logística reversa prevista, estruturada ou em estruturação, porém, existir nem sempre quer dizer estar disponível em todas as áreas. Né? Então, tem logística para pneu, tem logística para embalagens de óleo lubrificante, mas vai conseguir que eles vão lá buscar é outra história, sobretudo se você não está na região metropolitana. Né? Bom, geração de outros resíduos reciclados, sucata, né? Você está falando de ônibus, olha o tamanho do veículo, então a gente vê batida de ônibus toda hora na rua, então sucata pra caramba, né? Sucata, plásticos, papelão, o que fazer com esses resíduos, né? Se não existe alguém cuidando disso, fatalmente vai ficar lá nos fundos também empilhado, gerando inclusive a proliferação de vetores de doenças, né? Vetores ratos baratos e mosquito da dengue, questões, inclusive, que geralmente vêm nas restrições e condicionantes de licença ambiental de maneira geral. Eventuais vazamentos de óleo e produtos químicos, sobretudo se você não tem a impermeabilização das áreas, uma área adequada para o armazenamento desses resíduos sólidos, se você tem um acondicionamento em recipientes enferrujados, danificados, e aí você gera situações desses vazamentos, né? E, bom, se é paralelepípedo ou se é solo, né, piso normal, você acaba tendo contaminações. Então aqui, né, enquanto aqui a gente tem exemplos de áreas um pouquinho melhores, né, por outro lado, temos alguns cenários mais preocupantes. Concreto todo danificado e você vai falar para o empresário que ele tem que consertar concreto lá da área do fundo, né, da área da frente, da área de manutenção, ele quer gastar dinheiro com isso. Né? Canaretas, quando tem, muitas vezes não cumprindo a função, quer dizer, não seguindo por toda a área que deveria, não tendo limpeza, então você chega lá, tá cheio de resíduo acumulado, então na hora que precisar, quando chove, por exemplo, quando tem uma lavagem nessa área que gera óleo, não vai cumprir a sua função. Áreas, inclusive, sem impermeabilização alguma, né? Então, o ideal é que você faça toda essa manutenção em áreas que tenham cobertura, que tenham piso impermeabilizado e que disponham de um sistema de drenagem
com canaletas direcionadas ou para uma caixa cega ou para uma caixa separadora de alveolo. Lavagem de peças, né? Imagina, lavar a peça, né? Lava a peça, né? Para poder usar ela tem que estar direitinho. E muitas áreas são um horror, né? Você entra ali e parece uma piscina de óleo. Aqui as fotos que eu vou mostrar para vocês nem são as piores, né? Mas enfim, uma piscina de óleo. Por outro lado, aqui é um exemplo de uma empresa que não estava muito legal, mas que tinha algum sistema de controle, né? Não simplesmente lavava lá com a mangueira no meio da garagem. E uma já um pouquinho melhor. Tem gente até que quando a gente chega e orienta, explica o que tem que fazer, o cara se empolga, bota azulejo, né? Você volta a botar no quadro, na foto, mas fica legal. Bom, lanternagem e pintura. Nem toda empresa realiza pintura dentro das suas instalações. Se realiza, tem que informar e tem que ficar ciente que virão exigências legais no âmbito do licenciamento associadas a essa atividade. E a grande questão é que o sistema de controle ambiental para esse tipo de atividade, pintura quando é com pistola, e a empresa que fala que não pinta com pistola provavelmente está omitindo alguma informação, porque você não vai ver na garagem de ônibus ninguém com pincelzinho pintando cada ônibus, né? Bom, vem a exigência da cabine de pintura, né? Não sei se vocês viram, já viram, mas não é simplesmente um galpão com uma porta, né? Ele precisa de um dimensionamento, de um projeto que é feito por empresas específicas, geralmente com engenheiros mecânicos, né, que fazem todo esse dimensionamento, dispõe de sistema de filtros. As tecnologias variam, mas aqui no Rio de Janeiro, de maneira geral, são cabines com lavagem de gases. A partir do momento que você bota um sistema de lavagem, gera então um efluente que tem que ser tratado. Os filtros que estão nessas cabines precisam ser trocados. Nenhum sistema de controle é instalado e fica lá para sempre funcionando bem. Precisa de manutenção e limpeza. Isso é um ponto crítico. E não adianta nada colocar, gastar mais de 100 mil reais para fazer uma cabine e pintar com a porta aberta, né? Isso a gente encontra muito quando chega lá. Ah, eu fiz a cabine, tá? Você chega lá, tá aberto, ou tem um lá dentro, mas a maioria das cabines cabe só um veículo por vez. Chega uma demanda grande, pinta um lá dentro e o outro pinta onde? Pinta no galpão, pinta no estacionamento, pinta onde deve pintar, né? Então falta também conscientização e treinamento do pessoal que trabalha nessa parte. A questão da lavagem de veículos, quando você, de maneira geral, as áreas de lavagem não são cobertas, o que faz com que o regime de chuvas contribua significativamente, né, para o volume de efluente gerado, e nesses casos, se não há cobertura, o sistema tem que ser dimensionado para receber esse aporte. Bom, e aí a questão da lavagem de veículos, a gente tem legislação que se aplica a algumas empresas e outras não. O Estado trouxe uma legislação exigindo que fosse feito o reuso de água nos sistemas de lavagem, lava-jatos e inclusive as garagens também que tem esse sistema. Porém, o Estado legislou a respeito de empresas que fazem transporte intermunicipal, questão de atribuição, enfim. Aquelas que fazem só municipal não têm essa obrigação específica prevista na legislação, mas pode ser exigido no âmbito do licenciamento. E se vai fazer reuso de água, não é só fazer uma piscina e encher, né? Tem que ter também o dimensionamento e tem que saber para que vai usar essa água. Vou reusar na própria lavagem? Vou usar para regar o quintal, lavar a garagem, outras áreas? Porque o sistema de reuso, o seu dimensionamento e as tecnologias utilizadas dependem fundamentalmente do uso que será dado a essa água, né? Tem canaleta, tem sistema de caixa separadora de água e óleo, né, para poder devolver a água para reuso e separar o óleo para a destinação. Essas são as questões que a gente vê. Dentro da borracharia, principalmente a questão dos pneus inservíveis, né, se já é complicado de você se livrar de um pneu de carro, que dirá de vários pneus de ônibus, né? Bom, mas tem logística reversa, tem a Reciclanip, né, que foi lá criada, associação pelas empresas produtoras de pneu para poder recolher. Liga para os telefones que estão no site da Reciclanip. Alô? Não sei do que se trata, né? Então, peraí que eu vou chamar, que não fica aqui, fica lá do lado. Ou então toca e ninguém atende. Então, é muito bonito, o conceito é importante, né? A estrutura está aí, mas falta atualização de informação, falta divulgação e falta, de fato, ter o serviço sendo oferecido em todas as áreas. Porque na época que eu trabalhava mais diretamente com muitas empresas, quem não estava na região metropolitana sempre ficava para depois, né? Ah, tem que juntar um volume para poder me endereçar e sair de onde eu estou e ir lá buscar. E aí você não vai ficar guardando um monte de pneu de ônibus, porque ninguém tem espaço sobrando para isso.
Dificuldade em receber a quarta-via do manifesto, quando o cara ele vai, pega e pronto, e some, né? E aí, bem, eu preciso ter a quarta-via do manifesto de resíduos arquivada, é o que a legislação diz, é o que diz a DZ do INEA, mas para conseguir essa quarta-via é o caos, né? Porque a quarta-via é aquela que foi assinada por você, gerador, pelo transportador, chegou lá no receptor, que é quem vai tratar ou reaproveitar esse resíduo, e é assinada por ele e volta para você, gerador. E voltar é um desafio, né? Porque, bem, não é prioridade dele, não é prioridade de ninguém, no final das contas é bem complicado de conseguir. E a dificuldade, então, de juntar esse volume mínimo para a coleta. Isso acontece também com lâmpada fluorescente, né? Uma reclamação recorrente em diversos tipos de atividade, não só em garagem de ônibus. O cara só busca se tiver 200 lâmpadas, pô, né? Juntar 200 lâmpadas. Bom, a tancagem de combustíveis é o ponto, com certeza, mais crítico em termos de risco ambiental dentro de uma garagem de ônibus e garagem de serviço também, de transportadores, qualquer outro tipo de empresa que tenha ali esse sistema de armazenamento. Por quê? Bom, primeiro por conta do risco ambiental. Como tem o risco de incêndio, explosão e vazamento, demanda o estudo de risco ambiental, a análise de risco, que é exigida no âmbito do licenciamento, e que não é qualquer pessoa que faz, né? Precisa ser feito por um profissional capacitado e o órgão exige, inclusive, que tenha um engenheiro de segurança responsável pelo estudo. Então, é um custo adicional, é assim que as empresas encaram. E, além disso, né, quando falaram de manhã sobre vou analisar de novo aquele relatório que eu já sei que está uma porcaria, pois é, bem-vindos ao clube. Nesse ponto aqui, acontece pra caramba, né? Todo mundo quer fazer, e aí faz análise de risco de ônibus, incluindo, por exemplo, o cenário do cara cortar o dedo na cozinha, né? E daí? Não estou nem aí para isso deixa o Ministério do Trabalho, né? Meu problema aqui é outro. Então, a questão do dimensionamento dos tickets de contenção, que as pessoas às vezes acham que é só fazer um murinho, né? E pronto, está feito ali o tique, não é isso. Tem que ter um dimensionamento que tem legislação, tem norma técnica específica falando como é que esse dimensionamento deve ser feito, né? Então, não só o dimensionamento, mas também os controles, as questões de risco, tem que estar afastado do sistema de energia elétrica, tem que ter um afastamento mínimo do muro, né? Então, tem vários aspectos técnicos. A NBR que trata disso tem 5 partes, né? 5 ou 6, então é gigantesco, tem coisa pra caramba para ser vista. Vai ter apoio da distribuidora de combustível. Em alguns casos, em muitos casos, a própria distribuidora, a BR, Shell, Miranda, etc., tem um setor, que é aquele setor que lida com o cliente, que vai lá dar algum apoio quando vai implantar, ele tem interesse, ele quer implantar aqui a tancagem, né? E também tem o risco de ser corresponsável caso algo aconteça. Mas nem sempre o sistema ele é concessão do distribuidor, às vezes é o próprio empresário que compra o tanque dele lá e deixa essa beleza, né? Deixa lá, não faz manutenção, vai acumulando, vira aquela piscininha de óleo, tanque corroído, canaleta dique de contenção furado, por aí vai, um horror, né? Por outro lado, a gente tem cenários muito melhores, né? E a atualização desses tanques, a maioria das empresas vai fazendo ao longo do tempo e tenta negociar isso com as distribuidoras. Dentro dessa questão da tancagem de combustível, tem também a exigência de cadastro junto à ANP, Agência Nacional do Petróleo. Então, esse desdobramento, apesar da garagem ser uma atividade que não tem um potencial poluidor tão grande como uma indústria, gera várias demandas de regularização administrativa junto a outros órgãos que precisam ser observadas e feitas adequadamente. O tanque de combustível, tanques antigos muitas vezes, tanque subterrâneo e antigo, né? Então, muitas vezes, na maior parte das vezes, quando se encontra contaminação de solo, de água subterrânea aqui nessas garagens, são tanques subterrâneos antigos que estão ali vazando. Muitas vezes nem estão sendo mais usados, abandonou lá, não, comprei a garagem, não quero saber disso não, nem sei se tem ou se não tem, vou botar um tanque novo e aquilo fica lá. E aí, bom, na hora que eu vou fazer remediação, eu preciso retirar esse tanque antigo, destiná-lo, preciso comprovar para o órgão ambiental a cadeia de custódia, ou seja, para onde foi, quem levou, o que vai ser feito com ele. Preciso fazer a descontaminação desse tanque, porque tem gases aqui que não podem ir junto com o tanque, seja lá para onde ele for. Então, tem várias exigências aqui que, de novo, geram demandas do manifesto de resíduos, dependendo do processo, de uma nova autorização certificada ambiental e de um controle por técnicos e profissionais adequados e especializados. Outra questão crítica, projeto memorial descritivo e memorial de cálculo, né? Isso aí é complicadíssimo de conseguir para a área de tancagem.
As empresas não têm, o sistema antigo, a distribuidora não deu, vai para a distribuidora, ela já mudou o funcionário lá que controlava, ninguém sabe, ninguém viu. Abastecimento, então a gente tem o sistema de tancagem e tem a atividade de abastecimento em si, que gera a demanda de controles ambientais, semelhantes àqueles que a gente vê em posto de gasolina, né? A impermeabilização do solo, a cobertura da área, as canaletas no entorno, direcionadas para uma caixa separadora de água e óleo. Esse cenário é o que deve ser encontrado dentro de uma garagem de ônibus que realiza esse abastecimento. E que nem sempre é. Muitas vezes a gente encontra o tanque lá, pode até estar direito dentro dessa área aqui do dique de contenção, porém, o ônibus para ali no paralelepípedo ou no solo para poder fazer o abastecimento, e se tem algum problema com o mangote, né, aquela mangueira que leva o combustível, aí vaza e vai para o solo. E, né, o calo no sapato de todo mundo, os resíduos sólidos. Por quê? Bom, meu interesse é quando é matéria-prima, quando é o produto que eu vou usar na minha atividade. Depois que vira resíduo, eu não quero saber, manda para o pessoal da limpeza, né? E o pessoal da limpeza não tem treinamento, não sabe o que fazer com isso, e vai se acumulando, né? Esses cenários aqui que a gente encontra. Insalubres, né, inadequados ambientalmente em questão de saúde, e que podem levar a contaminações ambientais. Né? Então aqui é um modelo que está direitinho, né? E aqui também, já no galpão, tem várias possibilidades, desde que se cumpra a legislação, que também tem EBR específica para armazenamento de resíduo perigoso. Bom, com relação à fiscalização ambiental, diversos órgãos diferentes que têm atribuições nesse âmbito de controlar a questão ambiental, e aí muitas empresas recebem fiscalização de vários. Quando não vem o ENEA, vem a Secretaria de Meio Ambiente, aí vem a Delegacia de Meio Ambiente, aí vem, né, sei lá, o Anjo do Meio Ambiente, vem todo mundo quer fazer fiscalização ali na história. Ok, se você tem atribuição, vou deixar você entrar, ou não, né? Deveria, mas esse é um problema também. Muitas vezes, falta um profissional de meio ambiente, essas empresas não têm o costume de ter alguém do meio ambiente, tem o técnico de segurança que ganha de presente no meio ambiente, tem o contador que ganha de presente no meio ambiente, tem o cara do administrativo que chegou lá e aí a pegadinha é, toma essa parte aqui, olha esse processo, isso aqui agora com você, né? E aí ficam desesperados. E o medo de permitir a entrada do órgão ambiental. Então eu já vivenciei situações, né, da empresa ser multada porque o órgão ambiental se deslocou lá até o interior do Rio para fazer a vistoria. E o pior, a empresa estava toda adequada, só esperando essa vistoria para sair a licença. Aí o cara da portaria, eu não vou deixar entrar, depois de tomar multa eu, que eu vou perder o emprego, vou tomar esporro, não deixa. E aí não tinha ninguém lá para receber, estava almoçando, estava sei lá onde, não deixou entrar. O analista não vai ficar à disposição, porque ele tem toda uma programação para fazer outras vistorias, foi embora. Aí, o seu processo vai para baixo da pilha, né? E vai esperar novamente até vir por uma besteira, né? Falta de orientação das pessoas que ali estão sobre como proceder. Aí, né, um exemplo, por exemplo, de uma lista que em determinado momento foi apresentada pela Delegacia de Meio Ambiente, né, da polícia, com uma infinidade de exigências, né? Então já assusta, pô, caramba, quase 50 documentos, o cara chegava lá, foi uma situação real. Cadê? Eu quero isso tudo aqui, né? Pô, peraí, deixa eu olhar. Aí tem um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Tipo, origem do aterro, curso de ônibus, aterro, que é aterro, né? Não tenho isso, claro que não tem, precisa ter, né? EIA-RIMA, cadastro junto à empresa de limpeza urbana, licença de barracão, DNPM, que é de exploração mineral. Então vem uma lista lá e o cara sai pedindo tudo, talvez desprepara dos dois lados. Então é complicado. Bom, principais dificuldades na gestão ambiental das empresas. Falta de informação sobre as garagens e sistemas de controle, né? Então você chega lá como consultor profissional e não consegue rastrear porque não tem essa informação documentada e adequadamente registrada. Falta de um profissional específico de meio ambiente, então você fica com pendências na geração de informações e no reporte delas para o órgão ambiental. Consultores sem o devido conhecimento, né? Muitas vezes complicando mais do que ajudando. Falta de compromisso da alta direção e também executar o que o consultor aponta que o órgão exige, dentro do prazo, né? Ficar prorrogando eternamente. Teve empresa que eu acompanhei durante 3 anos, e durante 3 anos ela pediu prorrogação para fazer uma obra simples. Bom, então a natureza do licenciamento das garagens de ônibus é um pouco complexa no sentido de que, se você buscar lá no site, como o professor mostrou agora, né, no enquadramento, não tem garagem de ônibus, não tem oficina, tem várias categorias.
Na verdade, é uma combinação de postos de serviço, que são os postos de combustível, com oficina, com lava-jato e outras atividades, caso tenham. Tem empresa que tem lavanderia para lavar o uniforme dos funcionários, restaurante. Onde é que eu me enquadro? Bem, a gente adota a premissa da atividade que tem o maior impacto, né, o maior potencial poluidor, que é o abastecimento, né, que é, na verdade, o armazenamento de combustível. Então, a gente tem como principais desafios os diversos órgãos que se envolvem, exigências às vezes incoerentes, falta de profissional para fazer essa intermediação com o órgão ambiental, troca toda hora, não sabe explicar, não sabe entender o que é exigido, o medo de permitir entrada, os processos longos que às vezes vão... Eu já peguei processo de 10 anos, não estou botando a culpa no órgão, né? A empresa também ficou quietinha, e aí ninguém se manifesta e o processo de renovação de uma licença de garagem há 10 anos rolando, né? Falta de padronização das exigências, porque não tem uma categoria específica para garagem, então um mistura o que exige para a oficina com o posto, o outro, e aí cada local pede de um jeito diferente. Dificuldade para encontrar prestadores de determinados serviços ambientais, sobretudo, novamente, se não é na região metropolitana. Falta de informações, falta de profissional. E é isso, é rápido o tempo, é curtinho, né? Se alguém quiser mais informação ou conversar sobre o assunto, eu sou professora aqui na Vila de Almeida, na Engenharia Ambiental e na Gestão Ambiental da Faculdade do Senac, né? E sou diretora técnica na Aviação Ambiental, Consultoria e Treinamentos. Qualquer coisa, aqui estão os contatos. Obrigada, pessoal.